Beleza, pessoal, boa noite. Estamos iniciando então o terceiro módulo do curso Princípios e Aprofundamento no Bitcoin, aqui com esse grupo dedicado, presente. E para começar, vou passar a palavra para o Jeff para dar uma recordada nos pontos que a gente passou na aula passada, para a gente seguir exatamente onde a gente parou a respeito da energia. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente, relembrando da última aula, que a gente viu, né, coisas simples como a distinção do Bitcoin ativo, com B minúsculo, para o Bitcoin estrutura, protocolo, o Bitcoin com B maiúsculo. E aí a gente viu como é que os dados são armazenados em blocos e selados com uma identidade digital, hash, que se alguém fizer uma alteração, tem que refazer um trabalho, que obviamente é muito custoso, e mudaria essa identidade, e isso é muito fácil de verificar. E isso pode ser verificado por qualquer um de nós. E até acho muito legal isso, né? Nós, e tem uma frase muito legal do Vils Cavanhaque, com quem eu aprendo muito, que ele fala assim, né? O Bitcoin precisa de menos nós e mais nós, o que é muito fantástico. Então, a gente viu, né, que o equilíbrio, a descentralização do Bitcoin se faz nisso, nessa facilidade de auditar o trabalho de quem emprega muito capital, os mineradores. E assim o Bitcoin resolve o problema do gasto duplo. Então, isso foi uma panorâmica geral do que vimos, e agora a gente vai ver o que alimenta tudo isso, né? O que dá vida a tudo isso. E aí o Pedrão vai começar essa abordagem aí. Tem vários mitos que nós escutamos, eu não sei se as pessoas que estão há mais tempo talvez escutaram mais. O Bitcoin é bem legal, é bem bacana, mas assim, dá um impacto muito grande na natureza, né? Ele não é verde ou ele não é ecológico, porque como nós vimos, aquelas máquinas, elas necessitam de muita energia, sim ou não? Necessitam de bastante força, né? O que é energia? Eu achei legal como o Jeff colocou, né? Energia é vida, vida é energia. Se a gente não tem energia, não tem disposição, não tem vida. E esse movimento, né, que eu chamo de movimento, a chegada do Bitcoin, porque é mais que simplesmente uma forma de pagamento ou uma forma de resolver problemas da nossa sociedade financeira, mas é uma ideia de algo que pode ser construído por mais nós e nós. Essa foi boa, Jeff. É muito boa então, essa. Quando a gente entende que aquelas ideias de que o Bitcoin impacta demasiado na natureza não é congruente com a realidade. Número um, a maioria das minerações, elas têm utilizado energias que estão sendo desperdiçadas, energias que talvez não teriam um uso em si. A gente vê o mais próximo exemplo para nós é aqui o Paraguai, né? Onde a gente vê agora o próprio governo começando a utilizar algumas máquinas para ele mesmo minerar, e, ao mesmo tempo, outras energias que são verdes ou energias que são ecológicas. Tem até aqui uma foto, né, de um vulcão, geoenergia, não lembro o nome exatamente, mas geoenergia, certo? Geotérmica, isso, boa. Onde, através dos gases, através de uma maneira de canalizar essa energia, inclusive El Salvador tem um plano, né, para fazer a cidade Bitcoin, onde está baseado, né, com esse uso desse tipo de energia. A gente vê a energia eólica, né, a energia sendo utilizada também aqui no Brasil, inclusive lá na Colômbia. Um pessoal que eu conheci está dizendo que o Nordeste está sendo muito chamado ou sendo muito recrutado ali pelo seu benefício de energia. Inclusive, eu estive agora em Jericoacoara e vi, né, a quantidade de energia eólica que tem. E as hidroelétricas é o mais clássico aqui da nossa região, né? Então, pensar que o Bitcoin ele traz um impacto social positivo e um impacto ecológico negativo é uma maneira equivocada de pensar, né, Jeff? Exatamente.
E pensar, né, que pela primeira vez nós temos uma ferramenta em que ele pode monetizar a energia aonde ela estiver e transmitir ela pelo cyberespaço sem atritos ou limites geográficos, isso é uma mudança, assim, paradigma brutal. Isso é muito interessante. Para dar uma interagida, quem já escutou que o Bitcoin impactava ecologicamente? Levanta a mãozinha aí, só para alguma ver. Fala aí, ô Fernando, o que você escutou? O que o povo falou? Escutei tudo de mal, né? Que não funciona, que gasta demais. Mas a energia, como você está falando, tá? Geotérmica, energia de maré, energia do sol, a eólica, tudo. Não existe esse impacto. A energia é desperdiçada. Muita energia jogada fora. Essa energia de hidrelétrica é jogada fora. E agora, aqui nesse... Valeu, Fernando, obrigado pela mensagem. Se a gente olhar esse gráfico, esse é um gráfico de 2022, tá, galera? Mas ele mostra, o Bitcoin é aquele pequenininho aqui, ó. Ó a mineração aqui embaixo. Relacionado a todas essas indústrias, a quantidade de energia... Deixa eu ver se eu abro mais ele aqui. Dá para ver melhor agora? Vê se seu mouse na tela dele vai aparecer pra gente, que eu acho que tende a aparecer, tá? Ó, aqui, ó. Tá mostrando? Não, tá aparecendo não, achei que fosse. Mas enfim, o primeiro aqui, que é 220, né, a gente vê a quantidade, né, de terawatts, né, que se fala. Ontem, inclusive, a gente, na aula, demos uma olhada nessas maneiras de medir. Então, é mais para trazer, porque assim, o conhecimento, estava falando para o Jeff, algumas pessoas, a gente precisa do conhecimento lógico, né? Precisa aquela equação fechar. Então, quando a gente vê um gráfico e começa a comparar, opa, peraí, então realmente, né, tá mostrando ali, faz sentido o que está sendo falado, né? Vou passar aqui. Peraí, aqui. Chegamos. Aqui dá para ver também essa outra comparação, né, em relação ao sistema bancário, ao ouro e o Bitcoin, né, como que é a quantidade, né, de energia que é utilizada. Aqui já traz a questão da energia verde, né, como que essa zero emissão, porque também eu sou uma das pessoas que eu procuro também fazer a coisa com impacto menos impacto ecológico. Então, eu precisei olhar com mais, para entrar dentro mesmo, olhar esses gráficos, olhar o estudo, realmente eu ler sobre isso, para poder falar, não, tem sentido o que está sendo falado, porque vocês vão ver, vocês já devem ter passado por isso, né? Bitcoin muitas vezes é um mito para a maioria das pessoas. Vai perguntar o que é o Bitcoin? Ah, é uma rede de pirâmide, é uma estafa, ou qualquer outra coisa. E se ela estudar, igual a gente está fazendo aqui, a gente começa a ver outras coisas. Fala, Daniel. Não, só ia fazer uma provocação aqui, né? Que é uma coisa que eu também estou estudando agora, né? Que é um pouco da minha área de atuação. Não direta, mas disciplina correlata. Que é a economia de baixo carbono. Ora, como que a gente vai ter uma economia de baixo carbono eficiente se a gente está usando uma premissa Fiat, né? Uma premissa que, por si só, ela já traz uma série de contradições dentro dela, né? Então, sim, é muito simples dizer que o Bitcoin é um engodo nessa premissa de energia e ecologia e qualquer coisa assim, sendo que você tem de um outro lado toda uma situação e esse escândalo do Banco Master vai chacoalhar esse mundo aí do mercado de carbono. Só para fazer isso aí. Boa. Uau. Bom, muito bom. Aí, Jeff. Eu aprendi, se não me engano, com Paulo Paganelli. Ele é da Arthur Mine, é uma das mineradoras de Bitcoin, é uma empresa, né, que possui lá de brasileiros, né, tá no mundo hoje, e eu ouvi essa frase dele e eu acho fantástica. Ele diz que não existe pobreza, existe pobreza energética. E a gente nota que ao longo, né, eu sempre estendo as coisas para pensar em termos civilizatórios, o nosso percurso na história, né, nós como humanidade,
que toda vez que nós desbloqueamos energia, a humanidade prospera, ela avança. Então, isso aconteceu quando dominamos o fogo, depois aconteceu a gente dominar a energia elétrica, e aí desprendendo, né, aonde tem energia, a gente captando ela. E que é exatamente isso, para uma vida ter qualidade, ela necessita de energia. Quando a gente olha nesse gráfico aqui, a gente não vê nenhum país que consiga proporcionar para a sua população, ou essas comunidades que não têm acesso à energia, tem uma alta qualidade de vida. Então esse gráfico mostra isso, de que a energia é extremamente importante para que a gente consiga proporcionar conforto. Acho que o Daniel, acho que é da área de economia, né? Em que outra instância, economia é essa busca de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. E que a gente entender que essa é uma busca natural e lógica da vida. Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a energia? Eu tenho só mais um ponto também interessante, Eu que também lembrei de um. a gente começa a perceber como está crescendo, né? Como mais mineradoras estão aparecendo, como mais necessidade, né? Até mesmo a concorrência. E como que uma mineradora concorre com a outra no fim das contas? Ela precisa encontrar uma solução para aquela energia barata, né? Então tem países, o próprio Irã mesmo tem uma mineração lá, a energia barata, o pessoal vai para o Paraguai, então se compete por uma energia barata, só que nesse instante, pelo que eu tenho visto, cada vez mais é a procura pela energia verde, a energia limpa, e principalmente a que está sendo desperdiçada. O Butão é um exemplo disso. O Butão começou a minerar, eu acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, se eu não me engano, e usando a energia desperdiçada. Hoje eles estão criando, é um outro lugar que está criando uma cidade do Bitcoin, é uma referência, o cara que está agora para ser primeiro-ministro e está concorrendo, é um jovem super legal, super interessante a visão dele, então é legal de ver isso, né, que o movimento do própria procura pela energia está fazendo com que seja uma busca de uma energia limpa, que está sendo desperdiçada, e que possa ser mais barata para a conta fechar para esses mineradores. Exatamente isso. E, no fim, tem uma outra coisa nos grids de energia que o Bitcoin vai começar a desbloquear muito, vocês vão ver isso nos próximos anos, são as indústrias do mercado de energia se aproximando do Bitcoin. Por que isso? Porque a grande dificuldade é transmitir energia. Geralmente, os locais que têm energia excedente não são os locais onde há o maior número de pessoas habitando. E como é que você transmite isso? Como é que você cria grids de energia que mantêm lugares que têm sazonalidade? É o que acontece no caso do Texas. Vocês podem vir verificar depois da aula o caso da mineração de Bitcoin no Texas, porque ela tem uma sazonalidade devido a questões climáticas. Agora, a indústria de energia pode fazer uma planta hiperdimensionada, porque ela não vai perder aquilo, porque ela vai monetizar minerando Bitcoin. Quando ela precisar dessa energia, ela redireciona para o seu fim base. Cara, e isso muda absolutamente tudo. Isso vai redimensionar muito o mundo. A gente vai começar a acompanhar isso. Então, eu deixo aqui como sugestão para vocês procurarem, né, o case da energia, né, o case da mineração de Bitcoin no Texas, por exemplo. Ô Miguel, quer falar, cara? Está mutado, Miguel. Opa, agora sim. Aqui eu não entendia a lógica do anterior aí, daquele gráfico onde falava, não entendia a lógica. Você podia voltar? Sim. Da energia? Não, esse outro, esse aí. Esse aqui. Esse gráfico aqui, Miguel, ele está correlacionando, né, o PIB, a renda per capita das pessoas e o consumo de energia. Países onde há o maior consumo de energia, a renda per capita ela é maior.
as pessoas têm mais acesso a recursos aonde há mais gasto de energia. Olha que curioso. Fez sentido agora? Conseguiu linkar? Quando sì, no, porque eu vi aí China, Índia, com um volume grande, né? Isso significa o volume Sim. É a população. O bubble é a população. Isso. É a população. Você tem um gráfico, né? Você tem não, o quilowatts-hora, né? Que é o ângulo superior, e você tem na horizontal a renda per capita. Você vê que ele está numa ascendente, né? Esse é o objetivo do gráfico, mostrar esse ponto. Mas a bolha é a população, entendeu? Isso. Obrigado. E para complementar e fechar assim, o assunto desse gráfico, eu acho que o interessante também, Miguel, é essa visão, né? Então, realmente, um país ou aquela comunidade que está produzindo energia, ela está, de alguma forma, produzindo e utilizando, ela está prosperando. E se a gente entende que o Bitcoin, ele usando essas energias, né, desperdiçadas, energia verde, aquele país que começa a minerar, ele também vai prosperar, isso é uma correlação com o próprio uso da energia, né, a quantidade, e agora o direcionamento, né, a forma como usar. Agora eu tenho esse tema aí, agora é bom. Ficou claro, seu Miguel? Marcelo Ávila. Ficou sim, ficou claro. Porque Marcelo, quer falar breve aí? Sim, mais um ponto aí, que a gente está falando da procurar energia limpa, certo? E usar a energia que a máquina é liberada, que é o calor. Eu fiquei sabendo de algumas histórias que tem alguns países que já estão usando esse calor que é produzido das máquinas de mineração para aquecimento de água, de algum local, que é onde é mudado também. Acaba aproveitando tudo isso, né? Mais uma energia que não é perdida, né? Muito bom ponto. Inclusive nos Estados Unidos, eles têm algumas calefações através da utilização, né, dessa energia que está sendo, entre aspas, usada e reciclada, né? Vamos falar assim. Exatamente. Vamos para o halving, galera. Política monetária do Bitcoin. Acho que é um dos pontos que traz a noção de como que a matemática ela está intrinsecamente conectada ao protocolo, né? Quem aqui já ouviu falar e sabe o que é o halving? Só levanta a mãozinha aí na tela para a gente saber como é que tá, galera. Eita, nós fechei tudo aqui. Nós Pera aí, temos galera. Daniel, Miguel, Lucas, já ouviram falar. Alguém mais? 4 ou 5 pessoas ouviram falar. Bom, vou começar introduzindo, Jeff, e aí te passo aí a palavra, né? Então, dentro dessa arquitetura, né, que Satoshi Nakamoto, essa pessoa ou essa entidade... Ô, Jeff, eu acho que Satoshi Nakamoto também é um tema para um capítulo, numa próxima aí, para a gente pesquisar quem é, né? E claro que não é o mais importante, mas é curioso, é curioso. É boa. A estrutura foi criada, né, da maneira como está programado, né, essa política de recompensa ou política monetária, é que a cada 4 anos acontece o que a gente chama do halving. E o halving nada mais é, assim, simploriamente falando, ele é a redução da capacidade de encontrar ou de minerar mais bitcoins pela metade. Então, a gente vai ver os gráficos aqui, mas no começo, né, nos primeiros anos, eram 50 bitcoins por bloco, que é aproximadamente 10 minutos. Depois, o segundo halving, 25, e assim foi, para dividir por 12,5, e hoje nós estamos, terceiro, hoje nós estamos, é o quinto, né, Jeff? Quarto, e nós estamos em 3.125. 3.125. Então, isso faz com que o quê? Na lógica que a gente tem, mais pessoas estão procurando, mais pessoas estão minerando, só que está cada vez mais difícil, né? Então, a introdução para o entendimento do halving, por isso que muitas vezes o Bitcoin ele vive em ciclos,
né? Por mais que agora, com a entrada institucional no jogo, comprando muito Bitcoin, os ETFs, né, que é um outro ponto também, a gente tem um pouco diferente, entre aspas, esse movimento, mas o halving ele marca, né, é tipo a Copa do Mundo do Bitcoin a cada 4 anos, onde reduz a capacidade de conseguir mais Bitcoin. Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai começar a ver algumas coisas, como é que se correlaciona aqui a economia, a gente vai começar a perceber. Isso aqui é um gráficozinho que mostra, né? Outra coisa legal, a cada período de 4 anos é chamado de épocas no Bitcoin, tá? Então nós vivemos em épocas em épocas. Então a gente começa lá na primeira época, com a emissão de 50 Bitcoins, e ele sempre vai reduzindo pela metade, aí, como foi dito. Isso aqui, do ponto de vista econômico, ele se correlaciona diretamente com aquilo que a gente falou, né? O que é o fenômeno inflacionário? É essa emissão abundante de dinheiro. Então, no Bitcoin, o que acontece? A cada 4 anos, a emissão de novos Bitcoins, a entrada de dinheiro novo nesta economia, ela é reduzida drasticamente pela metade. Só para a gente ter uma ideia de um conceito aqui bem interessante, lembra que a gente falou lá na primeira aula que nós buscamos o ativo que possa ser menos manipulado, que a gente consiga se proteger, né, dessa emissão descontrolada. O ouro, que obviamente ao longo de milênios foi o ativo que melhor, né, conseguiu nos proteger da emissão indiscriminada de terceiros. Ele tem a relação estoque para fluxo, né, chamado stock to flow, que é o índice de 60, que você precisa de 60 anos de produção de ouro para equiparar o que está circulando. Hoje o Bitcoin, que está aqui na 5ª época, eu me equivoquei. Te peguei, galera. Eu olhei aqui, bati o olho aqui. Hoje nós estamos na 5ª época, e nesse momento atual, a relação estoque para fluxo do Bitcoin, ela é o dobro da do ouro. Nesse período, se fosse de acordo com o que temos hoje, precisaríamos de 120 anos de emissão de Bitcoins para que nós conseguíssemos emitir a quantidade de Bitcoins que já circulam na economia. Só que a gente não vai ter isso em 120 anos, porque daqui a 4 anos isso vai dobrar e assim por diante, depois de 4 anos, dobrar novamente. E isso é uma mudança de paradigma brutal. Eu quero que vocês imaginem isso, o ouro, o bem monetário, que tinha a melhor relação estoque para fluxo que nós encontramos, ele precisa de 60 anos de produção para você equiparar a oferta, né, que está sendo emitida para que está lá circulando na sociedade. Hoje o Bitcoin já é o dobro. Daqui a 4 anos será ainda mais escasso. Deu para ficar claro esse conceito? De como é que isso impacta nossas vidas? Pedro, você lembra? Você trouxe esse dado. Você lembra? Você falou, né? Quanto que foi produzido de dólares em pouco tempo? Não, o que eu disse lá em algum momento é a questão que na pandemia aqui no Brasil, e agora se confirmou ainda mais, 40% do dinheiro do que está circulando foi produzido de 2020 a 2024. Então, assim, a gente vê essa, entre aspas, necessidade do governo de, entre aspas, de novo, querer salvar a economia, porque é todo um jogo de manipulação para depois vai acabar refletindo na própria dívida do governo, mas quem paga a conta somos nós, porque hoje eu fui no supermercado e cada vez meu carrinho está mais vazio, e é o mesmo 500 conto que eu gasto. Mas, enfim, aqui no halving, galera, é importante entender o básico, que é o Bitcoin, ele tem um sistema, ele tem um programa, isso não pode mudar. Lembra que a gente falou que tem o core, as pessoas que estão, os desenvolvedores do Bitcoin, que estão aperfeiçoando, veio a Lightning, outra camada de pagamento. Agora tem regras imutáveis, não tem como mudar isso no jogo, né? Então, uma não vai ter mais de 21 bilhões, e a outra, a cada 4 anos, vai ser reduzida a capacidade de ter mais Bitcoin, né, e a gente está realmente nessa época 5, mas é o 4º halving, por isso que o Jeff também falou nesse sentido. Então, isso
começa, para quem está vendo a primeira vez, começa a trazer mais confiança ou desconfiança na moeda? Quem que está começando a ver o Bitcoin poderia falar alguma coisa? O que acha desse sistema? Calma, pessoal, um de cada vez. Está mutado. Só em comparação, enquanto a pessoa chega, a oferta de dinheiro no Brasil ela multiplicou 7 vezes. A gente está falando que o ouro precisa de 60 anos para que você consiga produzir a mesma quantidade de ouro que existe em circulação na sociedade. A quantidade de dinheiro no Brasil foi multiplicado 7 vezes, de 94 até o presente momento, só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Quem vai falar aí agora, Pedrão? Bom, se ninguém, vou mandar bala aqui e vou passar para a próxima, daqui a pouco a gente vai perguntar de novo. Alguém já viu essa equação? Quem já viu? Pode ser os velhos também, os mais antigos do Bitcoin. Alguém já viu a equação? Marcelão, sabe explicar essa equação para nós? Cara, claro que sim. Boa! Eu vi e não consegui entender, e acho magnífico. Agora, até hoje, esse cálculo aí, para mim, é O Daniel levantou a mão falando que já 21 viu milhões essa aí, equação. né? A quantidade, mas não sei fazer essas contas aí, não. Não, nós vamos passar um pouquinho aqui do que a gente entende sobre ela. Daniel, alguém falou que já viu também? Eu já vi, mas eu ainda não consegui denotar ela, não. Agora Jeff, você quer ensinar ela aqui ou você quer que eu fale? Essa eu vou deixar para você. Eu prefiro ficar com as questões históricas e tal. Matemática, a aula de exatas eu faltei. Ó, um ponto interessante que a Mas eu gente não ajudo. sabe, foi uma coisa que eu perguntei para o Jeff, porque Muito ele bom. chamou de a equação do Satoshi. E eu não tive tempo, porque essa equação eu já tinha visto antes, mas ontem o Daniel lá do curso mostrou para a gente e ficou muito claro como que ela funciona. Mas eu vou pesquisar e depois eu vou saber de onde vem essa equação, fica aqui para eu colocar no grupo. Mas está na white paper. Isso é. A equação de Satoshi, vamos chamar assim, o que ela mostra aqui? Aqui em cima, eu estou mostrando aqui, não sei se está vendo, mas está vendo, tem um 32 aqui em cima, certo? 32 são os números de halving, na verdade o zero também conta, tá? Porque no final vocês vão ver lá, são 33 halvings até 2140, certo? 210 mil é a quantidade de Bitcoin que pode ser emitido por halving, certo, Jeff? Na verdade, seria uma quantidade. Sim. Zero ponto, na verdade. Preciso. Né? 210 mil é o número de blocos. Boa, desculpa, tá certo, tá vendo? É isso aí. 210 mil é o número de blocos, que a cada 10 minutos vai dar mais ou menos 4 anos. Exatamente, desculpa, galera. 210 mil é o número de blocos, porque senão não fazia sentido. Aqui, o que ele passou para a gente? A gente vai pegar o 2 elevado a 0. Quanto que é 2 elevado a 0? Pegadinha, quem sabe? Daniel já matou ali. Já acertou, muito bom, porque ontem eu errei feio. Mas esse erro é comum pra caramba. Então, se a gente pensar, o 0 aqui é o primeiro halving, onde começou o Gênesis. Lembra que começa no 0? Então, 2 elevado a 1, a 0 é 1, desculpa. 50 dividido por 1 é 50, certo? Então, nesse primeiro momento, quando o 0 está aqui, que é o primeiro halving, quantos blocos que a gente falou que o primeiro halving, quantos bitcoins por bloco que a gente falou? 50, certo? Depois, se a gente vem para o segundo, a gente vai colocar o 1 aqui no exponencial onde está o n. 2 elevado a 1 é 2. E aí a gente vai dividir 50 por 2, vai dar, essa é a conta para esses 210 mil blocos, o que vai saindo de Bitcoin. E aí tem uma telinha aqui. O que é o 32 mesmo, por favor? Só para eu... Oi? O que é o 32 mesmo? 32 é o número de halvings que vão existir. O número de divisões. O 0, ele existe. O 0, ele também conta, né? Então, agora eu já sei explicar a equação.
Já eu sabe vou só explicar? descobrir Boa. de quem que é. Aquilo é só para provocar, para ver que o negócio é matemática puro mesmo, né? Então, entendendo o valor de escassez, né? Quanto mais um item é raro, quanto mais ele se torna raro, mais o seu valor sobe, né? A gente vê a ligação do Bitcoin com esse ouro digital. Acho que vocês já devem ter escutado falar, né? O Bitcoin é ouro digital. Tem muito a ver com essa questão da escassez, né? E a importância do halving é diminuir a emissão, por isso é deflacionário, ele diminui a emissão da moeda, né? Então protege o quê? O poder de compra, sim ou não? Protegendo o poder de compra, daqui a um tempo mais longo, nosso dinheiro, nosso Bitcoin vai ter possivelmente sido mais valorizado, né? E ele garante também que o ciclo seja claro e chegue somente a 21 milhões de moeda, né? Então é a confirmação de tudo isso que a gente tem falado. Vai lá, Jeff. E dentro desse aí que você está falando, eu faço uma provocação. Eu tive essa conversa com um familiar, que ela foi mais ou menos o seguinte, ele falou assim, pô, cara, eu acho louvável que você está dando esse tiro no escuro. Aí eu falei assim, aquilo me impactou, eu falei, mas como assim eu estou dando um tiro no escuro? Porque eu sei a minha política monetária até 2140. Qual vai ser a taxa de juros na próxima reunião do Bacen? Alguém aqui sabe dizer para onde eles vão levar? Aí eu devolvi para ele. Então é o seguinte, quem está no escuro? E essa é a provocação, entendeu? Então, nós sabemos exatamente o que vai acontecer em relação à política monetária do Bitcoin, em relação à emissão de novos Bitcoins até 2140, e a partir dali ela vai ficar estabilizada. E olha como é que, às vezes, o Daniel falou bem ali no início, né? Às vezes, esses choques de mundos. Então, tem um mundo que alguém, arbitrariamente, pode decidir o que é. E aqui você tem claramente uma política na qual você verifica e você sabe exatamente o que vai acontecer. E essa previsibilidade, ela permite uma melhor alocação de recursos, um melhor cálculo econômico, isso, obviamente, derivando ao longo do tempo. E é isso, de alguma forma, que é tirado da gente. Entendeu? E aí eu até brinco, né? Tudo dividido por 21 milhões. Eu gosto muito dessa frase. Entendeu? Então, seguindo, né, aquela equação ali, aquela premissa matemática ali que a gente consegue chegar no cálculo de 21 milhões de bitcoins, que nem é 21 milhões, é 20 milhões 999 e alguma coisa, mas assim, é bem alto. E aqui tem uma provocação muito legal, volta ali uma telazinha ali, que a gente fica brincando, né, a quantidade totais de bitcoins que podem ser emitidos por habitante no planeta, né, o que dá em torno de 240 mil satoshis por habitante. Então, é uma métrica aí legal para vocês trabalharem, né? Tipo, pô, qual é o mínimo de satoshi que eu tenho que ter? Então, acho que, pô, pega pelo menos 240 mil, que hoje não está nem assim tão caro, é bem acessível esse número. É engraçado que quando a gente fala de satoshis, e até essa entrada dessa tela, falar 240 mil, se você falar 240 mil na Colômbia, é pouco, porque lá é tudo milhões. Se você falar 240 mil no Brasil, opa, é bastante, pelo menos para a minha realidade. É alguma coisa. No 240 mil satoshis hoje, se eu não me engano, um satoshi está por volta de 230, 210, não sei. A gente está falando de 100 reais, mais R$1.000 talvez, né? Não, nem isso, chega a 250, por aí. Eu posso ver, eu pego esse número é fácil da gente verificar agora. Então, uma parte importante da matemática do Bitcoin é entender que para você ter Bitcoin, você não precisa ter um Bitcoin inteiro. A gente pode comprar frações de Bitcoin. E essas frações de Bitcoin são chamadas satoshis, né? O Bitcoin, ele tem 8 casas decimais, ou seja, 100 milhões de centavos de satoshis equivalem a um Bitcoin. Se nós pensarmos, como o Jeff disse, lá na frente, que talvez, possivelmente,
240 mil satoshi vai ser bastante, e aí o cafezinho, como é que vai fazer para pagar? Já existe, né, Jeff, um desenvolvimento dentro do próprio sistema para que existam os nanosatoshis, não é isso, Jeff? Eu chamo de... tem se convencionado chamar millisatoshis. Mini satoshi, ou seja, milli. Satoshinho. dá mais centavo para dar mais respiro. Lembra uma segunda propriedade do dinheiro, o que é importante? Ele ser divisível. E se o real ele é dividido em 3, né? Ou R$5,25. Então, 2 vírgulas no caso. Em duas casas. 2 casas para lá. Aqui a gente está falando de bastantes casas, né? Então, a possibilidade do uso para divisibilidade, para usar no dia a dia, ele é bem capaz, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Já sabia que os centavos de Bitcoin chamava Satoshi? É novo isso para alguém ou isso aqui é o basicão? Básico. Boa. 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 Volta ali, aquele ali é o símbolo dos satoshis, tá? Quando vocês verem isso aqui representado, isso está fazendo referência a essa quantidade de Bitcoin, a essa escala de medida, tá? Os satoshis, essa unidadezinha de medida. Isso eu não sabia. Eu não sabia, não. Você tá se convencionando também. Lembrando que no Bitcoin tudo é consenso. Então alguém criou o símbolo, criou uma ideia e divulgou. Hoje a comunidade está usando. Então você vai ver em várias carteiras, em várias empresas. É que está longe. Eu tenho um boné de uma empresa que usa isso como símbolo. A área Bitcoin usa no Brasil. O site, né, Use Bitcoin também tem. Enfim, vocês vão começar a notar a presença desse símbolo aí no comunidade de medida. Aqui a gente tem essa relação, né, dos satoshis, é bem simples, na verdade, só entendendo, né, um Bitcoin, 100 milhões, enfim, mas essa relação dos centavos com a própria moeda, e aqui a gente tentou aumentar o máximo possível, mas é o calendário de recompensas do halving, né? Então, o que ele mostra? Ele vai mostrar aqui, ó, o ano primeiro, né? Depois ele mostra qual que é o halving, o 0 conta, lembra lá em cima, o ano que ele vai finalizar, né? E aí ele vai mostrando os blocos e a quantidade de satoshis que pode, né, ser trazido, que vão ser minerados. Quem levantou a mão aí que eu não estou enxergando? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Sim. Então, vai chegar um momento, então, que vai ficar, digamos assim, inviável ou desinteressante minerar? A Jeff daqui a pouco responde a visão dele. Na minha visão é o seguinte, como a mineração vai encontrando formas de ter energia mais acessível e, ao mesmo tempo, acelerando o processo de desenvolvimento dos softwares, da capacidade de minerar, e o próprio Satoshi ele vai ficando mais valioso, porque o minerador, lembra, ele não ganha recompensa somente de encontrar, de formar o bloco, ele também ganha recompensa das taxas, né, que é uma boa recompensa. Né, Jeff? Fala aí. Exatamente. Então, o minerador, em primeira instância, ele trabalha pelas taxas. E aí a gente brinca que ele tem esse subsídio, que é esse calendário aí, que a gente pode trabalhar como calendário de recompensas, e a gente pode também olhar isso aí e ver qual é a política de emissão, né? A política monetária do Bitcoin. Então, o calendário da política monetária do Bitcoin, de emissão de Bitcoin. Respondendo a pergunta diretamente, Daniel, existe uma coisa no Bitcoin que, para mim, assim, aqui é opinativo, tá? Onde brilha a genialidade do Satoshi, que mora num dispositivo que existe dentro do Bitcoin, que é chamado de ajuste de dificuldade. O que isso implica? À medida que se coloca mais computadores para competir e esse avanço tecnológico, essa quantidade de energia desprendida, de poder computacional aumenta, você ganha eficiência e você tende a minerar em menos tempo. O próprio protocolo, ele ajusta, deixando mais difícil
para que gere mais gasto, mais trabalho. E num cenário em que o consumo está muito alto e começa a se desligar máquinas, vai se tender, né, a ter um delay nisso, você vai produzir menos Bitcoin. Então, o próprio sistema, ele diminui a dificuldade. Se diminui a dificuldade, diminui o consumo, ou custo energético. Olha que louco, né? Então, o próprio protocolo, ele se autorregula. Você vai precisar de um equipamento literalmente menos potente, que dependa de menos energia para produzir. E aí, olha como é que as coisas vão entrando em equilíbrio. Fernando, Fez sentido, Daniel, o que eu te falei? O ajuste de dificuldade? Faz sim. Depois eu comento alguma coisa. Tá? Até o ponto seguinte, vamos pegar um exemplo extremo aqui nisso. Digamos que os mineradores forem saindo. Cara, possa ser, isso é muito hipotético, possa ser que seja interessante para mim minerar. Entendeu? Então sempre haverá alguém querendo fazer. Porque a barreira de entrada, neste caso que você está falando, ela vai diminuindo também. Historicamente, aponta em outra direção. Mas a gente está usando, né, um exemplo bem extremo. Só uma curiosidade. Lá no último bloco, a recompensa é de 0,582076661 em satoshis. Ou seja, e também daqui a 114 anos a gente não vai estar se preocupando em fazer mineração, porque não vai ter muita gente aqui. Então, prepara as palavras-chave para passar para os descendentes, para escolher para quem você vai deixar. É a recompensa do minerador. Eu vou querer gastar o meu. É isso. Tudo bem. De uns 5 aninhos vai estar melhor. Eu tive um insight aqui, eu vou partilhar com vocês, né? O Bitcoin, obviamente, né, como ativo, como bem monetário, tem um valor absurdo, tem muito para capturar valor de tudo que a gente produz, obviamente. Mas olhando agora essa tabela e o nome ali, recompensas, a gente lembrar que de tempos em tempos é importante a gente se recompensar também, né? A gente se presentear ao longo dessa jornada e lembrar que isso é uma ferramenta que proporcione uma melhor vida para a gente. Eu acho muito bom ter esse equilíbrio, porque a gente vê, às vezes, a pessoa se depara com isso e vai fazer um hold que, às vezes, impacta na sua própria qualidade de vida. Eu não sei se isso é saudável. Eu só tive essa ideia agora e gostaria de ter partilhado com vocês. Muito boa, Jeff. Miguel, manda bala aí. Deixa, eu queria entender de novo aqui o assunto. Assim, quando vai ficando, diga-se, halving, vai dificultando o ganho do minerador, não é isso? Quer dizer, eu ganhava um X, passo a ganhar metade agora, por cada bloco do minério, né? Quer dizer, aí eu tenho que trabalhar mais, tenho que usar mais energia, tenho que usar melhores máquinas, tudo. Quer dizer, há uma dificuldade para isso, né? Sim. Então, com o passo do tempo, quer dizer, isso vai aumentar, né? Não tanto, porque quando você falou assim, eu poderia minerar, mas vai ficar muito mais difícil para você minerar nessa época. É que no exemplo que eu dei, seu Miguel, fosse na ideia de que não fosse, que uma indústria não tivesse o incentivo natural pela recompensa ser muito pequena. Neste cenário hipotético, não teria barreiras de entrada para que eu fosse e apontasse poder computacional para lá, para que eu coletasse essas taxas. Entendi. Entendi. Seria assim, não teria concorrência, no caso, você para poder, com a indústria, para poder minerar, seria isso? Nesse cenário hipotético... É um cenário hipotético, né? Dentro de um exemplo que ele deu. A realidade mesmo é isso que a gente está falando, né? A competição aumenta. A competição está aumentando, exatamente. Vai ficar cada vez mais caro, mais difícil. Não vai compensar. Só que aí está também, às vezes, e a gente tem que ficar esperto, porque fazendo um paralelo com isso, né? No mundo do Bitcoin, aparecem vários profetas, né? Várias falsas promessas. Ah, porque você me dá aqui, eu rendo 15%. Ah, não é porque você vai investir numa mineradora no Paraguai e ela vai te dar uma rentabilidade fixa de 2,5%, ou o que seja.
precisa tomar muito cuidado, porque imagina só, e eu conheço pessoas que trabalham ou estão envolvidas com mineradoras que falaram, olha, a gente naquele momento, a gente teve que desligar e parar de trabalhar, porque não estava pagando. O Bitcoin, ele não estava, o que estava minerando não estava fechando a equação da própria empresa. E numa empresa de mineradora, por mais que é computador, precisa gente para fazer manutenção, você tem funcionário, então você tem possibilidades de problemas, vamos dizer assim. Então não dá para confiar numa coisa fixa, nem mesmo na mineração, né? Porque é aleatório. Claro que o cara, e a gente viu ontem na aula, que 30% que está minerando hoje no mundo é uma empresa nos Estados Unidos, tá? 30%. Beleza, quantos milhões de teras que ele está fazendo, até é um outro nome, não é nem tera, hexatera que ele falou. Agora, ao mesmo tempo, eu posso ter uma pequena maquininha, e não sei se vocês já viram, minerador solo achou o bloco e ganhou 3,125 bitcoins, porque é aleatório, né? É um sistema aleatório onde todos podem acertar. Se você tem mais pessoas jogando futebol, é mais provável que você ganhe o jogo, né? Então tem mais máquina, tem mais poder, mas acho que é mais isso, só para dar uma fechadinha nesse tema também, para a gente poder avançar para alcançar tudo que a gente quer compartilhar. Então é entender esse movimento que, sim, exige mais energia, com o tempo vai sendo descoberta maneiras de baratear essa energia e usar ela que está sendo desperdiçada, ou energia verde, e a competição fica para os big players, realmente, no fim das contas, é isso, né? Dá para jogar? Tá, mas é um jogo que a gente joga mais por prazer e não exatamente ali para ganhar, né? Porque é baseado nisso, né? Eu vou passar aqui a próxima, Jeff, eu não sei se você ia falar alguma coisa, mas só vou passar para a gente dar andamento, para conseguir completar. Tá. A máquina que deu uma travada, eu não estou vendo a tela, tá? Aproveita, então. Vai levando aí. O levantou a mão aí. Alguém tá vendo? Todo mundo tá vendo a tela? Sim, porque Satoshis importa. Essa daí. Boa, boa. Ó, Aguinaldo, só um segundinho aí, a gente já passa aí para você, tá, cara? Só para a gente tocar aqui. Galera, esse aqui é a ideia de que todo Satoshi importa. Todo Satoshi importa, porque como que a gente... Até vou passar nesse sentido aqui, que eu acho que complementa muito esse segundo slide. Só que eu estou com dificuldade de passar, peraí. Como que a gente consegue esse contato com Satoshis? E aí eu vou voltar lá depois para o CDF na outra. Por que todo Satoshi importa? Quais são as formas de ter Satoshi hoje? Então, corretoras centralizadas e descentralizadas. O que é uma corretora descentralizada, uma DEX? É uma corretora que não exige a sua identidade, né? O KYC quer dizer Know Your Customer. Então, ela não precisa saber que o Miguel tem o RG X4Y, banco tal. Ela trabalha de uma forma onde você pode comprar sem ter essa identificação. Então, ela descentraliza a informação e ela permite, né, além disso, ela tem outras maneiras de poder atuar que não foca somente, né, na própria empresa em si. No final, é uma empresa. E as centralizadas, que é o mais comum da gente começar comprando, né, a Binance, Mercado Bitcoin, onde a gente vai entregar, sim, os nossos dados, mas às vezes é o começo para a gente entender como que faz, né? Então, é legal de ter essa experiência, tá? Não é o indicado de deixar lá, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Pessoas que vendem Bitcoin, P2P, né? Pessoas que você vai comprar de alguém que está vendendo Bitcoin, inclusive no próprio grupo da nossa cidade a gente tem pessoas que vendem. Dentro de uma economia circular, que é onde você recebe, que eu acho que é uma das maneiras mais fantásticas de ter Bitcoin, é você receber pelo seu serviço, né? Agora tem um tema interessante, assim, não é só receber o Bitcoin, alguém precisa receber também, então você também precisa usar, você precisa circular, né? Essa é a ideia do Bitcoin, né? Da economia circular. A própria mineração, que a gente comentou, e tem mais uma, que tá, não dá para ver ali, que é na quarta ali, que é o cashback. Quem já recebeu cashback em Bitcoin aqui? A gente nós compramos algo com moeda fiat, por exemplo, e você recebe cashback em Bitcoin.
né? Inclusive, a gente tem um parceiro que é mais que nada é um amigo, a gente gosta de divulgar o trabalho dele, depois a gente pode colocar aqui. Marcelo, se você puder colocar o site da Satos Capital, só para o pessoal conhecer, que é aonde a gente tem aprendido e recebido aqui na cidade o cashback em Bitcoin, né? Fala, Guinaldo. Não, é porque passou mais ou menos o que você está falando sobre mineração, né? Quando acho que foi o Daniel que perguntou sobre a questão no final, quando os mineradores receberam meros satoshi, né? Mas ninguém sabe o valor de quanto será em 2140, né? Esse satoshi, ninguém sabe isso aí. Então, se for um valor muito alto, quem sabe vai valer a pena. Mas uma fonte, uma questão interessante que eu vi em alguns artigos é a mineração, né, como uma forma de, como seguro, né, quando grandes detentores de Bitcoin, como empresas, fundos, governos na época, eles vão minerar não para lucrar, porque talvez o lucro não seja mais o objetivo, mas como proteção, como edge da rede, que seu patrimônio vai depender. A gente sabe que os grandes detentores de Bitcoin, né, os grandes mineradores possuem um patrimônio bilionário, né? Então, talvez compense para manter aquele patrimônio deles segurado, para poder manter as operações, as transações em curso, e como forma de manter o seu patrimônio, né, como edge, como prêmio de seguro. Provavelmente isso vai acontecer, na minha opinião. Eu andei lendo alguns artigos sobre isso também. Boa. É uma boa perspectiva essa. Mas eu só queria reforçar com vocês esse ponto, né, de que o ajuste de dificuldade da rede, ele impacta no custo de alguma maneira, porque vai desprender, né, uma necessidade de menos energia naquela produção. Então, assim, o próprio sistema, ele vai encontrando o seu caminho, o seu ponto de equilíbrio. O hash price, ele é uma função, né, que tem o preço do Bitcoin, o ajuste de dificuldade, não é isso? Exatamente, a hash price as taxas, bem exatamente, isso. Exatamente. É uma equação que entra todas essas variáveis que, na época, vai ter que ser realizado. Mas, assim, são ideias, né, que talvez a gente vai ver isso aí no futuro. Como é que vai acontecer, mas eu imagino que é como você falou aí, né, o Jeff? Eu imagino também que aqueles detentores de bilhões e trilhões de Bitcoin à época, eles vão ter o interesse pessoal de manter a estrutura funcionando e vão continuar minerando por isso. Sim. Esse choque na oferta de tempos em tempos quebra muitos mineradores e é um ganho de eficiência que a indústria da mineração ela vai passando de mãos à medida que esse choque de oferta acontece. E é muito interessante que isso às vezes força a essas pessoas que produzem Bitcoin para manterem os seus custos, colocar Bitcoin no mercado. E aí você tem quedas de preço que são extremamente importantes para que a gente consiga captar mais Bitcoins a um preço menor. Gente, fica tudo assim interligado. É bem interessante a gente ver essa dinâmica acontecendo. Fernando, você quer comentar alguma coisa breve aí? Quero sobre a economia circular. Você comentou comigo da frutaria Reis, do 6. Fui lá, fiz uma compra bacana, o rapaz me atendeu legal. Posso pagar em Bitcoin? Minha primeira compra, fez bacaninho. Hoje eu fui numa padaria aqui de umas meninas, falei assim, por que você não aceita Bitcoin? Você não quer receber 50, 20, 30, 50 reais todo dia? Fernando, eu trabalhei há 10 anos atrás no Itaú e saí para uma outra empresa e o cara era louco por Bitcoin. E eu comprei, acabei comprando, foi em 2017. Comprou bem, valorizou bem, ela falou, fiquei com medo, vendi tudo, comprei um apartamento. Olha que bacana. E aí eu dei o link de vocês para elas entrarem em contato. Ah, legal, boa. É isso. Boa, Fernando, boa. Legal. E dando sequência aqui, né, essa questão de como guardar, que acho que agora também é uma parte importante da gente começar a entender, principalmente para quem ainda não tem uma carteira fria, né? Então, o dinheiro no banco é nosso ou é do banco? É do banco, certo? Está no nosso nome, tem numerinho, mas não está na nossa mão, né? Então, a carteira custodial, né, autocustódia, é onde a gente
pode ter o acesso e a garantia de que aqueles bitcoins ou aqueles números, aquela representação de energia são nossos realmente, né? Essa frase é uma frase muito conhecida, né? Nem se você não tem suas chaves, nem se você não tem seus bitcoins. É o jeito que está escrito aqui. Que eu não... Tá, ficou ruim. Isso eu tenho que não, mas de revisar. boa. Foi falha minha, senhores. Foi falha minha. Foi mal. Não, o Jeff Senão... também, ele trabalha de madrugada. Vamos dar um desconto para ele. Então, Se para não ser o são dono suas real chaves. do Bitcoin, precisa ter a sua chave, precisa ter a sua carteira. E aí a gente começa entendendo, nós falamos um pouquinho de carteira da outra vez, carteira de pagamento, né? E aí a gente começa a falar, essas carteiras que estão conectadas, né, na internet, né, que elas também são chamadas de hot wallets, é boa para o dia a dia, onde a gente tem a Lightning, no caso, a rede mais usada para pagamento, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui. As codes, que são hardwares, inclusive o Jeff está com uma ou duas ali para mostrar, né? Onde o mais importante é que ela esteja desconectada da internet, que a gente só use ela para assinar a transação, né? Então, precisamos entender esse ponto de equilíbrio. Ter uma carteira fria é importante, mas também é importante ter carteira de pagamento para a gente poder girar esse Bitcoin e não ficar só na mesquinharia, né, de guardar, né? E essa questão do perfil, né? Eu vou até passar aqui para vocês verem os tipos de carteira aqui, ó. Tem esses QR Codes. Todo mundo já tem carteira depois da primeira aula lá? Todo mundo baixou? Sim. Esses QR Codes são funcionais, tá corretinho para cada uma delas. A gente pode ver. Aí tem a Coinus, que é muito utilizada em economias circulares, como na Serra da Mantiqueira e em Rolante. Então, você vê muita adoção do comércio utilizando a solução da Coinus. Tem o Wallet of Satoshi, que ela é extremamente bem conhecida. Aí ela você usa numa camada e você consegue levar para outra. Tem coisa. A Blitz, eu acho bem legal. Eu estou testando a Blitz, gostei muito, super simples. Para o comerciante, ela é também legal, que ela permite você personalizar, dar a cara do teu comércio ali, personalizar o nome, que fica bem legal na hora de você interagir com o teu cliente. A gente tem a SatSales, que é hoje uma carteira extremamente bem completa, e é uma que tem soluções muito para a realidade do brasileiro, para inclusive fazer compras a partir dela. Então ela é bem legal, ela é bem interessante nesse sentido. E por último, a gente tem ali a Blue Wallet, que aí ela já é uma carteira que ela interage diretamente com a rede Bitcoin, com a rede on-chain, que a gente já vai ver ali na frente, essas camadas. Fala, Marcelão. Uma pergunta para o Jeff. Jeff, você já usou a Cake Wallet? Já testou ela? Eu sei qual é a Cake Wallet, mas ela não passa no meu crivo pessoal, que eu não uso carteiras multimoedas. Tá. Entendeu? Porque cada protocolo novo, seja lá de outras redes de cripto, cada protocolo nesse é uma camada de ataque. Então, se você tem multimoedas ali, você tem maiores camadas de ataque. Isso, para mim, é uma vulnerabilidade. E aqui, pontuando isso, qual é um dos motivos de eu estar no Bitcoin? O que isso aqui é interessante? Porque tudo que a gente está vendo, como que eu uso o Bitcoin? Eu uso o Bitcoin para ter o menor risco de contraparte, de terceiro. Então, carteiras multimoedas, para mim, ela é uma camada, ela não passa no meu crivo. Então, eu prefiro coisas mais dedicadas, assim, focada. Essa aqui faz isso. Inclusive, depois a gente pode disponibilizar esse slide para esses QR Codes, quem quiser acessar e também baixar outras carteiras, que é legal, viu, pessoal? Quem já usa, ter mais de uma carteira. Porque às vezes você está usando... A que menos caiu ou deu trabalho até hoje, na minha experiência, é o Wallet of Satoshi. Ela tem uma robustez na quantidade de direcionamento dos nós dela, e é uma das mais antigas também, né? E hoje a Wallet of Satoshi ela está com uma versão que... qualquer um que começa a usar,
você pode fazer também um autocustodial, né, dentro da própria Wallet of Satoshi. Ou seja, você tem a de pagamento, mas depois você manda para uma carteira que vai ter as suas 12 palavras, que a gente vai falar da autocustódia. Ainda não é uma cold wallet, tá? Mas ela também já traz uma autocustódia interessante, né? E aí a cold, quer falar, Jeff? Então, a Cold Wallet são esses dispositivos aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto de utilizar hoje em dia, porque ele é muito fácil. Ele é muito fácil, eu ver se eu ligava ele para vocês verem. Então, você consegue criar as suas seeds de maneira offline através de uma fotografia. A gente não consegue tirar a mesma fotografia 2 vezes. A gente treme, a iluminação muda. E esses dados da imagem que seria, né, a entropia ou a aleatoriedade que ia gerar lá as chaves privadas. Então, esse é o mais fácil. Então, você cria, você vai usar uma carteira, exemplo, aquela Blue Wallet, para que você, né, faça as suas transações a partir dela e offline, com essa câmerazinha aqui, você assine offline. É bem interessante. Então, vocês têm que ir na direção de aprender a fazer isso. Então, é assim que funciona. Você vai usar lá a Blue Wallet com uma chave pública e aqui, com a chave privada, você vai assinar de maneira offline as suas transações. Então, é interessante. Como se chama essa? Qual que é essa, Jeff? Essa aqui é a Crux. Entendi. Essa aqui é a Crux. Tem várias, tem, ó. Tem todas as antigas ainda. A minha... Eu acho que eu tenho. Tu tem uma Cold Kit, uma Cold Card, não tem? É a MK4 e a Tá aqui, Impresa, só para... Eu tô acho que uma 3 aqui, ó. Ah, tá. A minha... Mais moderna. Acho que um dos pontos, né, da gente ressaltar é essa importância quando você tem uma code, ela está fora da internet, né? Ela somente vai ser utilizada, porque o seu Bitcoin não está naquela carteirinha que o Jeff está mostrando. Ali é somente uma maneira para poder gerar o acesso para assinar a transação que você vai fazer, num exemplo que ele deu numa outra, que é a Blue Wallet, né? A gente estava pensando, né, com o Jeff aqui, para ensinar o movimento de usar a carteira passo a passo, eu acho que a gente pode até fazer um outro encontro daqui uns 15 dias, para quem falar assim, ó, se tiver coro, a galera quer, ó, vamos fazer um passo a passo de como usar, porque leva algum tempinho para a gente demonstrar legal, para a pessoa assinar, ver as seeds, as palavras, mas agora aqui é mais uma elucidação e a consciência de que se você tem as suas moedas, seus bitcoins, seus satoshis em uma corretora, a corda, ela não é sua, tá? A corretora, por mais que ela seja forte, como a Binance, como o próprio mercado Bitcoin, entre aspas, continua sendo de outra pessoa ou de outra entidade, né? Fala, Miguel. A pergunta do século. O que está na Binance não está aí. Ou seja, eu pego na Binance, sei que os Bitcoins não estão aí com ela. Mas onde estão os Bitcoins, cara? Não é que... É fantástico. Ainda com a fria. Miguel, obrigado pela pergunta. Essa tua pergunta ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Lembra na aula passada, quando eu mostrei um gráfico com um monte de pontinho verde? Na verdade, a gente poderia dizer que os nossos bitcoins estão ali, espalhados naqueles milhares de computadores do mundo. O que vai acontecer? Nós vamos criar uma chave criptográfica, que a gente já vai ver aqui na frente, que essa chave ela permite que eu utilize, que eu movimente esses bitcoins. E somente o proprietário dessa chave é quem, né, tem o direito. O que a rede faz? Recapitulando o que a gente viu. Quando a gente faz uma transição, ele só quer ver se aquela chave ela é legítima em relação àquele Bitcoin. E aí, é por isso que a gente fala assinar. Dito isso, outra coisa bem legal, Pedro e a todos os demais. A palavra carteira, ela é utilizada em vários significados no Bitcoin. Então, isso aqui é chamado de carteira, né? Carteira fria. Mas o nome mais preciso para isso daqui seria dispositivo de assinatura.
porque é com ele que você assina. E a carteira, na verdade, a gente chamaria de chaves, ou uma conta numerada na Suíça, que quem tem aquela informação tem acesso à conta. Deu para entender a diferença? Quando eu estou lá na Binance, o que acontece quando eu estou na Binance? Eu não tenho os números da conta principal. Quem tem são eles. E aqui recai um outro conceito muito importante. Aprendi de forma muito simples agora. Uma das definições de corrupção, seu Miguel, é a separação entre propriedade e controle. Lá, quem tem o controle sobre as suas chaves é a Binance. Então, para você perder essa propriedade é muito simples, é muito fácil. Ficou claro isso? É interessante essa perspectiva? Quando eu gero aqui, e a gente vai ver mais na frente, e eu guardo essas chaves, a propriedade e o controle está comigo. Logo, não há corrupção. Ok. É isso. E só para... Só que a ideia seria, mas mesmo assim, por exemplo, a blockchain, né, que a gente aprendeu até agora, ela está na rede, né? Está num espaço etéreo virtual. É isso, né? Ela está armazenada naqueles milhares de computadores que a gente viu. Cada um daqueles computadores é uma cópia de toda essa história. A cada um daqueles computadores está guardando uma informação que diz, não com seu nome, mas o detentor dessa chave pública aqui, ele é o dono disso. E só para também não assustar a galera, né? Não é sair correndo agora nossa, preciso tirar meu Bitcoin da Binance, socorro. Não, precisa tirar, precisa, tá? Essa é a realidade. Agora, a Binance também é auditada, ela tem uma certa condição de mostrar segurança, tá? Mas não é vamos falar, você principalmente, Miguel, que é um cara militante, né, de transformação pessoal, de novas visões, é parte do conceito básico arroz e feijão seguir a regra do jogo. Então, assim, precisa em algum momento ter a sua cold wallet, tá? Já até conversamos disso. Eu vou... E deixa eu pegar esse ponto aqui que eu achei ele muito importante, eu acho que ele ressalta o cerne principal de toda a questão. Então, quando a gente vai lá para o documento de fundação do Bitcoin, qual é a primeira coisa uma das primeiras coisas que ficam claras para a gente, seu Miguel? É que o Bitcoin, ele elimina a nossa necessidade de contarmos com esses terceiros. Ele resolve exatamente isso. Então, pode parecer que não, mas é contraintuitivo ou contraproducente eu ter essa tecnologia e eu deixo ela com o terceiro, porque é exatamente isso que ela resolve. Boa. Então, eu acho que esse é o ponto, entendeu, seu Miguel? Perfeito, entendi, perfeito. E aí nós falamos, né? Inclusive o Jeff falou da seed phrase ou as palavras-chave, né? Que é a palavra semente. Quando, por exemplo, né? Ele deu o exemplo da Crux, que é uma que eu também tenho, que através de uma quantidade de pixel, ou seja, através de uma foto, independente, a foto vai ser sempre numa versão diferente, ela vai embaralhar esse algoritmo, né, que é um algoritmo criptografado de não sei quantas milhões de palavras, que é chamado SHA-256. Quando você compra, por exemplo, uma Ledger, que eu também tenho, eu vou dar o exemplo do que eu uso, o próprio indústria, a própria máquina, ela fala, opa, bem-vindo, Pedro, as suas palavras são essas. Então, assim, o que é mais legal? Você embaralhar uma quantidade de palavras para você ter aleatoriamente ou alguém te falar, ó, suas palavras são essas. Né? Então, beleza, agora que eu tenho as minhas palavras, 12 ou 24, o que eu vou fazer? Eu vou precisar anotar essas palavras em algum lugar, né, galera? Então eu vou tirar uma foto do celular para guardar. Não vou pôr nada que seja virtual, não vou colocar dentro da rede. Inicialmente, a maioria delas vem com papelzinho, tá? Você vai anotar as 12 palavras na mão para você ter um primeiro movimento. Só que imagina que pegou fogo, alagou esse papelzinho seu, pronto. Esse papelzinho seu molhou e você perdeu o papel. Você perdeu a palavra, você perdeu. Né? Você vai entrar para o time dos caras que perderam o Bitcoin no fim das contas. Então, o que a gente faz?
a gente usa um metal, né? Tem esse daí, que é essa seed phrase, esse seed plate, né? Você tem ela aí, Jeff, na mão? Eu tenho a que está na imagem, no slide, que ela está com palavras, e aqui eu estou mostrando uma aqui que é uma outra configuração, que são números. A gente marcaria números aqui, ó. Eu tenho essa daí também, que eu acabei não utilizando, porque um rapaz me deu um protótipo aqui que ele viu no outro lugar, ele fez uma impressora 3D, que é o quê? Na verdade, é mais simples. Tá vendo ruela de porquinha, a porquinha ruela, o que a gente faz? Pelo menos algumas pessoas, a gente usa assim. A gente vai tirar, deixa eu tirar aqui uma aqui para vocês verem. Não tem nada porque essa aqui tá virgem. Ó, já viram essas canetas, que é uma caneta que ela tem um nome, esqueci, mas vem uma letra nela. Cada caneta vem uma letra. Então eu vou colocar dentro dessa aqui, que é um sistema mais ou menos assim, e vou escrever com o martelo, eu vou colocar aqui, isso. E aí agora eu tenho, né, as minhas palavras num lugar que ninguém mais ou menos nota, né? E o que é importante não é ter só uma não, tá? É ter pelo menos 2 ou 3 versões dessa daqui. E o que eu aprendi, e eu acho que é sensato quando você tem uma pessoa que você confia, é você dar para uma pessoa que você confia uma delas. Porque a gente nunca sabe, né, a vida como é. E alguém precisa saber onde está isso aqui, né? Então, aqui eu penso, né, dessa maneira. Fazer o backup precisa ser no metal. E é um próximo passo, tá, galera? Para quem não tem carteira ainda, primeiro o papelzinho mesmo, depois você vai ter o metal, aí você vai querer uma que tira foto, porque essa aqui é mais segurança, mas o básico, né? Tem hoje carteiras como a Jade, que custa 400, 500 reais, são mais baratas, né? Mais ou menos isso, né, Jeff? É dentro dessa faixa de preço, uma Jade. A Jade é um dispositivo, é igual essa aqui é uma Jadezinha, tá vendo? Mas eu recomendo, assim, isso aqui é opinativo agora, tá? A minha opinião, a minha sugestão, que o dispositivo hoje mais simples, mais fácil de utilizar, principalmente para quem está começando, é o dispositivo igual esse aqui, com câmera, a Crux. Tá? E Crux não é a marca, tá? Crux é como ela funciona, é o software, tá? Então, é bem legal. Mas como a câmera que faz? Ele tem a palavra? Porque são 24 palavras. Não, uma ordem? Não, 24. Lembra que a gente está trabalhando com um protocolo criptográfico, que tem criptografia como base. O que você precisa? Você precisa colocar um volume de dados ali que seja o mais aleatório possível. Então, você pode jogar dados, enfim, você precisa criar aleatoriedade. Isso é um pouquinho mais avançado. E o que acontece? A fotografia, a quantidade de pixel, ela é uma aleatoriedade grande o suficiente, porque não é a foto, não é a imagem em si, mas a quantidade de pixels que tem na imagem que vai permitir que essa criptografia tenha aleatoriedade suficiente para que nos entregue essas palavras de uma maneira mais segura, mais embaralhadas o possível. Mas a fotografia é sua? Não, fotografia de qualquer coisa, qualquer foto. Qualquer foto. Você vai pegar isso aqui, vai mirar para onde você quer, desde que esteja claro. O próprio software aqui, por exemplo, se tiver escuro, ele vai falar, ó, tá escuro, não tem pixel suficiente para que você faça um bom embaralhamento. Ela é segura até nesse nível. Então, vá para o seu jardim, mire lá as coisas que você acha mais bonita, tire a foto e crie a sua seed, né? Crie a sua entropia. E assim, para fechar um pouco, assim, mais por causa do tempo mesmo, fechar um pouco isso, a seed, então, são as 12 palavras, certo? Ou as 24. Você vai escolher se você quer 12 ou 24. O que, num próximo passo, a gente indica é o que a gente chama de passphrase. Né? E a próprio software, quando você comprar uma ferramenta dessa, ela vai te dar o passo a passo. Né? O que é a passphrase? É uma 13ª palavra, que aí é só você que sabe. Aí não tem embaralhamento, não tem nada. É a sua senha pessoal, vamos dizer assim. Você pode escrever qualquer coisa. Nesse passo, é importante ressaltar 2 coisas. Não usem, já deixa aqui de antemão, não usem caracteres especiais, tá? Que isso pode gerar...
vai no mais simples, maiúsculas e minúsculas e números. Você pode dizer lá, né? Eu não gosto de pagar impostos. É uma passphrase. Ela tem um tamanho suficiente para que força bruta não encontre ela, caso alguém encontre as 12 palavras. Nesse sentido, né, a passphrase ela é uma camada de segurança extra, porque se alguém achar o metal sem essa frase secreta que você criou, use algo que seja muito pertinente à tua vida, que só você saiba, que só você lembre, que você não esqueça. Se alguém achar isso aqui, achar minhas 24 palavras sem a passphrase, ele não tem os meus bitcoins. Funciona exatamente para isso. Depois ali no grupo a gente pode fazer ali uma votação, se tiver número de pessoas aí bacana suficiente, a gente faz daqui uns 15 dias uma troca aí só de carteira, né? Criar carteira, ver a passphrase com a CIDS, mostrar o passo a passo, né? Se for de interesse aí do pessoal, a gente pode pensar, né, Jeff? E lembrar que, assim, essa é uma introdução. Esse é o caminho, né? A gente vai voltando. Vocês têm que ir nesta direção. Vamos nos desenvolver por este caminho. Entendeu? Boa. Mas é só para a gente entender. Essa aqui é a direção que é adequada. Não confie no que a gente está falando. Verifique essa afirmação nossa. Entendeu? Mas esse é o caminho que a gente acredita o melhor. O Eduardo, acho que levantou a mão. Eu acho importante, essa aula deve ser interessante, ou se tiver eu vou querer participar, e é importante ensinar a não surtar quando demorar aqueles primeiros 30, 50 minutos, quando você passa o primeiro volume para a sua Cold Wallet, fica lá olhando os blocos acontecendo e cadê meu dinheiro, né? Ela sincronizar. Eu infartei, cara, demorou bastante. Sim. Pessoal, legal. Eu acho que é super válido a gente pensar nessa aula assim, né, da nossa parte. E só para ir encaminhando também no movimento, a gente vai ficar mais uns minutinhos, não vai fechar 8h30, mas é só para também a gente ir encaminhando agora no direcionamento também um pouco conclusório e um pouco também explanar, né? Quem já ouviu falar do Dia da Pizza? Acho que a maioria já ouviu falar. O que foi? Foi que lá em 2010... Essa vou deixar para o Jeff falar, porque ele tem uma frase muito boa. Fala, meu filho. Em 2010... E como é que o mundo muda muito, né? Lá atrás, esses caras mineravam Bitcoin. O homem que você está vendo nessa foto aí se chama Laszlo Haniet. E o que essa galera de primeira geração do Bitcoin, os relatos que eu tenho dessa época, eles não estavam preocupados com o preço, eles estavam preocupados com você. Cara, como é que eu uso isso? Eu quero aplicar isso aqui no mundo real. E esse cara foi a primeira pessoa que conseguiu pegar bitcoins e comprar um bem do mundo real. E lá em 2010, o Laszlo, ele compra 2 pizzas pela bagatela de 10 mil bitcoins. Que para mim é a compra mais importante da história, tá? E esse aqui, para mim, tem uma coisa simbólica muito bonita, né? E o que a alimenta, a gente lida com muitas inverdades, muitos mitos. E é tão bonito, é tão simbólico a gente perceber que a primeira compra de Bitcoin ela não foi usada para drogas, ela não foi utilizada para coisas que, em relação, né, à nossa cultura, nosso modo de vida, possa esbarrar numa questão de moralidade ou antiética, não foi para ilícitos, não foi para agressão a terceiros, foi para uma coisa bonita, um pai e seus filhos se alimentarem. Então, cara, eu acho isso fantástico. Então, quando os outros falam assim, o Bitcoin é usado para crime, então, assim, cara, a primeira transação de Bitcoin, ela foi feita para alimentar uma família. Eu gosto muito de poder dizer isso para todo mundo e partilhar isso com todo mundo. E aí a gente vê, né, como é que isso mudou. O outro recado muito importante sobre a atitude do Laszlo em transacionar em Bitcoin, que por mais que nós sabemos que o Bitcoin ele está seguindo o número de, mesmo que oscile, sempre se valorize com o tempo, é que ele para proporcionar isso, esses momentos de que é importante que ele circule, que é importante que nós aprendemos, né, a praticar, né, a colocar, a usar a ferramenta para que ela se propõe, fazermos trocas voluntárias, né, sem interferência de terceiros. Que aí, e isso está intimamente ligado com o propósito do Bitcoin Amante Key, que de alguma maneira honra
Inclusive, o Bitcoin Mantiqueira também, né, Jeff? A primeira compra aqui na cidade foi um sorvete que um pai cabeludo comprou para sua filha. Exato. Um sorvete em Bitcoin. Vou colocar essa foto no próximo slide. Boa, eu só esqueci a data certinha, mas foi em outubro. 19 de outubro, não, agora lembrei. Ó, o que eu acho legal do que você está falando, só para também passar esse movimento desse slide. Às vezes, né, igual eu vi a reação do Miguel aqui, o cara pagou 10 mil bitcoins. Nossa senhora, o que o cara fez? Meu Deus do céu. Não estou dizendo que foi essa a sua reação, mas o que eu vejo isso na galera. Por quê? Eu comprei 10 bananas, o Bitcoin estava 115 mil dólares no ano passado. Eu comprei R$500 lá no Daniel. Eu, particularmente, é uma coisa minha, eu estou feliz que ele ganhou naquela época aquilo. Hoje desceu o dinheiro, tudo bem, o cara perdeu, então não, mas pensando que aquilo vai valorizar daqui a 4 anos. Porque quando eu uso o Bitcoin para comprar, eu compro o Bitcoin para usar. Então, eu tenho uma estratégia que eu compro o Bitcoin quando eu posso para guardar e eu compro o Bitcoin para usar. Inclusive, os comerciantes dão desconto aqui. Você vai lá, o cara te dá 10% de desconto para você usar Bitcoin. Então, além de eu fazer o protocolo... E outra coisa, como que valoriza o Bitcoin? Não é mais pessoas comprando? Não é essa a ideia? O P2P é a melhor ferramenta e quando chegar a hiperbitcoinização, quer dizer, é muito mais gente usando do que a instituição, a gente vai ter um volume de aumento. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos comprar para usar e vamos comprar para guardar. Essa é um pensamento que eu tenho, né, de uma pessoa que vive, né, nessa movimento da economia circular, né? Faz sentido isso, galera? Eu tô meio doidão. Se já ficar ficando tarde, eu vou ficando meio doido. É muito engraçado isso, né? O Pedro dorme cedo e eu começo a trabalhar essa hora. Começa a vida Meu Deus essa do céu, hora. eu não sei nem como. Uma vida de morcego. E voltando a um ponto interessante, eu tive em Rolante, também fui conhecer, né, o trabalho feito de economia circular em Rolante, cidade fantástica, extremamente aprazível. E aí, numa conversa, né, com o Ricardo, Ricardo falou uma frase que ela faz muito sentido para esse ponto, que o uso protege o hold. Quando a gente vê lá o mercado de taxas, quando você vê que isso financia e sustenta a estrutura na qual eu elegi que eu quero guardar o meu dinheiro, eu também preciso criar uma economia eficiente dentro disso, que trocas aconteçam dentro disso. E aí, voltar sempre para aquilo, né? O equilíbrio, ele é muito importante para isso. Não é só segurar de maneira irracional. E na minha vida pessoal, ao longo dessa jornada aí de 6 anos, eu lembro quando eu tive com pessoas que eu amo, e eu nunca pude ter vivido isso, vou até partilhar com vocês, e eu pude proporcionar para minha família aquilo que eu sempre sonhei. E pela primeira vez, de fato, os meus bitcoins ganharam algum valor. Muito bom. Fala, Marcelão. Bom, a minha visão aí, que nem o Jeff falou, você também comentou, vamos guardar, hold e comprar para usar. Só que o meu ponto de vista também, eu vejo tudo para hold. E eu vou usar na hora que eu tiver com lucro. Porque eu não vou comprar o Bitcoin hoje, amanhã ele cai e eu vou usar ele em Bitcoin. Não, de acordo. Agora, se você cria um hábito de comprar e usar, a diferença, às vezes você ganha, às vezes você perde um pouquinho. Não é tipo assim, eu comprei e ele perdeu 2%. Para mim, não faz diferença. Porque eu estou ganhando desconto. Se eu pensar em questão monetária, o cara está me dando desconto de 5, de 10. Sim, nesse ponto e aí. Se também, você... principalmente por estar legal. nessa liderança, assim como você está procurando aí na sua cidade, a gente precisa depositar Satoshi para compartilhar essa riqueza com outras pessoas. E é um movimento muito, muito solto, saca? Chega um momento que você para de fazer conta, porque já não importa tanto aquele 2 ou 3% mais ou menos, mas o ato, as pessoas ficam felizes e a gente está mostrando, daqui a 5 anos essa cidade ela está enriquecendo. Por quê? Porque tem mais voluntários
comprando e fazendo esse movimento. Então, o valor dessa ação, para mim, ela é hoje, na minha experiência, no meu caso, e não estou dizendo que o que você faz está errado, não, mas ela é mais impactante, ela me preenche mais do que 5% de diferença, do que 3% de diferença. Então, aí a gente começa a ver, porque de repente você vai receber também. Eu recebo, várias vezes eu recebo. E aí, opa, recebi, subiu, eu vou fazendo esse jogo, né? Aqui na pousada, ou com o meu mel, né? As pessoas me pagam em Bitcoin também. Então, eu acho que é isso, né? Pontos importantes, né? O comércio, ele traz um marketing, né? Ele traz o turista vem, né? É aquilo que a gente falava, né? Como impactar a cidade de uma forma autossustentável, né? Gratuita, porque o turista ele vem agora para Santo Antônio só porque tem Bitcoin, não é uma grande maioria, lógico que não, mas a gente tem cases, né? Pessoas vêm vivenciar isso. Outro, o Bitcoin ele é esse lugar seguro, é uma resistência pacífica, né? A gente busca um mundo mais justo. Então, nós estamos usando essa ferramenta como um exemplo de, entre aspas, cidadania, né? Ou de irmandade, né? Porque eu, de verdade, eu fico feliz que o cara agora valorizou e eu paguei lá atrás. Agora baixou, né, coitado? Mas e aí? Mas tá tudo certo, né? Então, acho que são aspectos que a gente pode ir pulindo e se perguntando, né? E entendendo, né? Não sei, faz sentido isso aí, Marcelo? Bom, faz sentido, sim, do jeito que você falou. Você chegar no comércio, eu estou comprando hoje, o comércio me dá 5% de desconto ou 10%, Bitcoin caiu 2%, 3%, beleza, dá para fazer a transação. Só que eu, como Bitcoin, eu sou meio munheca para gastar o Bitcoin. Eu só vou gastar na hora que eu tiver mesmo no lucro. E na hora que eu passo isso para o comércio, para ele estar aceitando, eu falo que ele tem que segurar para hold, para ele entender e usufruir na hora que for transacionar. Só que aí eu vou questionar isso para você, porque aí você quebra a possibilidade da fluidez circular. Por quê? Porque se você já está passando para ele que ele precisa receber, guardar e só usar quando valorizar, você está criando um certo obstáculo. Por que eu te falo isso? Porque você pode comprar agora, eu consigo comprar em menos de 10 minutos e usar no mesmo momento. Então, assim, não tem desvalorização, só aqueles dias épicos que o Bitcoin... Peraí, não é disso. Eu também fico olhando, eu quero valorizar o meu esforço, o meu dinheiro. Eu não estou jogando dinheiro fora, não sou Silvio Santos, nada disso. Só que se você compra e usa, então estou indo para a cidade, comprei, R$100. Não. Entendeu? Então, é essa educação que eu acho que faz mais sentido para a galera ter, porque se você faz, não é só o que eu falo, é o que eu faço. Né? A OPA começa a circular, igual o exemplo que eu dei semana passada. Tem uma pessoa aqui da cidade que ela tem um lugar grande e ela tem Bitcoin há muito tempo. E ela perguntou para mim num evento, falou, Pedro, o que vocês estão fazendo para vir mais pessoas gastar Bitcoin comigo? A gente está fazendo um esforço, né? Marketing, blá, 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 blá. E eu perguntei para ela, e você tem usado na cidade o seu Bitcoin? Não, o meu Bitcoin eu não uso. Não uso. Então, se a gente não esvaziar o copo, como é que a gente vai encher? É a lei do universo, né? Acho que todos sabemos disso, né? Temos duas mãos, uma para dar e uma para receber. Então, se a gente só quer receber, a gente vira o pão duro do Bitcoin, que só pensa no seu precious, my precious, e nunca solta para vir mais. Quando a gente solta, a gente é generoso, vem mais, chega mais. A energia não flui, né? Não flui. Todo mundo quer mais um ponto aí, que eu cheguei, Exatamente. mais um ponto que eu cheguei para os comerciantes foi esse aí. Porque eu falo assim, você tem que aprender a usar o Bitcoin. Mas eu estou perdendo. Não. Na hora que você está transacionando, você está usando dentro da rede, você vai lá e compra. Porque você está fazendo a circular de real para Bitcoin. Você manda para frente e já compra aqui embaixo e põe. Você já não vai estar perdendo também. O Jeff falou uma coisa, eu vou passar para o Fernando ali, para o Miguel. Legal, obrigado. O Jeff queria falar. Fala aí, Jeff, meu filho. Não, existe uma frase muito famosa do Michael Saylor, ela não vai estar assim corretinha, né? Que o Bitcoin é um sistema termodinamicamente perfeito. Né? Que a gente falou, né? A gente falou várias vezes aqui hoje sobre energia. O que acontece? Nós hoje somos uma geração que
que estamos diante de um sistema que nós estamos construindo. Mais cedo, o Pedro falou assim, pô, seria legal, assim, a pergunta, para quem é Satoshi, a sua resposta é, Satoshi somos nós. Eu sou Satoshi. E voltando à questão da energia, o que é um sistema em que ele preserva a energia, que ele não tem perda, que ela não pode ser diluída, que ela não pode ser roubada, em que ela é eficiente? Como é que eu, elegendo um sistema novo na qual eu quero viver, eu não faço com que essa energia flua, sabendo que ele não tem perda dentro do que ele se propõe? E isso é uma reflexão, é uma coisa que todos nós vamos ter que nos responder individualmente. Cada um vai ter que responder se que sistema você quer alimentar. Isso vai ser inescapável. Boa. E aí, manda bem, bala, sim, desculpa. é sobre isso, entendeu? E aí, o disclaimer que eu faço para todos que estejam, né, na ponta da lança, se expondo publicamente, que levam isso adiante, aqui agora é extremamente opinativo, tá? É muito importante que a gente aloque os nossos recursos de alguma maneira, ou que as nossas ações elas estejam muito bem alinhadas nesse sentido. Eu, como entusiasta que sou, me sinto privilégio. Por exemplo, quando eu cheguei em Santo Antônio do Pinhal, que foi a primeira grande cidade assim que tem o maior número de estabelecimentos aceitando Bitcoin, ela foi uma realização de sonho. Quando eu quis ter o privilégio de usar Bitcoins, eu tive que pegar 8 horas de viagem para São Paulo, pegar 6 horas e meia de voos para Bogotá, na Colômbia, esperar mais um tempo, 2 horas e meia de voo para chegar no coração da América Central, para que eu pudesse viver o que a gente pode viver em Amantiqueira hoje. Então, assim, só para você ver, as coisas estão acontecendo. Boa. E aí, só para fechar, movimentos de economias circulares, ele responde hoje a pergunta assim, não é se eu quero comprar um pãozinho, aonde eu vou comprar o pãozinho? É sobre isso. Fala, Fernando. Eu acho que o pessoal está pensando muito com a mentalidade Fiat, porque é a diferença entre custo e valor. O Bitcoin é para todo mundo. Hoje ele está valendo 70, mas daqui a 5 anos ele pode estar valendo 1 milhão, 2, 10, 50, não sei. Então você vai esquecer dessa mentalidade Fiat, onde você tem que acumular cada vez mais para poder comprar o mesmo pãozinho que o Jeff estava falando. Ou você compra no Satoshi, pagando 50 satoshis, 20 satoshis, 1 satoshi para comprar um pão, um café, ou você vai ter que pagar 10, 20, 50 reais para tomar o mesmo pão com café. Então, é sair da mentalidade Fiat. Você está mudando de mentalidade, você está pulando para um sistema onde é descentralizado, você tem liberdade. E, junto com essa liberdade, como dizia o Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Ponto final. Você é dono do seu dinheiro, o dinheiro está no seu bolso. Você não tem que pedir autorização para o Bradesco, para o Banco do Brasil. Boa. Excelente. É assim que funciona. Onde está recebendo Bitcoin? Eu vou lá. Eu vou trocar. E vou jogar o meu marketing também. Trabalho com isso, faço aquilo, também recebo. Ponto final. Boa. Miguel, manda bala aí, Vi. Então, eu acho que o mesmo tema, vou ser rapidinho aqui, e ao mesmo tempo uma pergunta, porque assim eu entendo que se a gente não dá valor à circulação, você faria igual que o cara que fica especulando na bolsa, compra e vende, esse negócio aí, se você não dá valor à circulação, poderia acontecer que ninguém desse bola mais para o Bitcoin em nenhum lugar, né? Porque muitas moedas que saíram e morreram, né? Eu entendo que as moedas que saíram, morreram, por quê? Porque não teve interesse de ninguém. Sim. Então, eu acho que se a gente não dá, se não entende que isso faz parte do valor, vai acontecer isso. O Bitcoin amanhã morreu, pode ter 21 milhões, mas ninguém quer nada, porque que não é nada. Agora, se ele tem demanda, é porque ele é interessante e a demanda vem pelo valor que a gente dá na circulação. Não sei se eu tenho errado o negócio que ele morreria.
Morreria eu acho difícil, viu, Miguel? Porque tem um cara aí que vai comprar todos os bitcoins se ele chegar num valor mínimo que ele já deixou a ordem de compra lá. Então, difícil é morrer. No, Agora, eu sei, pero assim, mas na teoria, essa moeda que saíram e morreram, o que não, tudo bem. A diferença, e isso é um ponto importante, porque nós sabemos que existem mais de 6 a 8 mil moedas hoje que são criptomoedas, né? O Bitcoin, ele é a mãe, eu falo mãe porque eu acho que faz mais sentido, de todas as que vieram depois. Só que tem as suas diferenças e peculiaridades que as outras não têm, né? Como algumas têm limite, algumas são descentralizadas, mas não nenhuma combina todos esses funcionamentos de prova de trabalho, tudo que a gente falou, né? Então, realmente, na maneira como a gente vê, por exemplo, nesses últimos anos, pelo menos que eu estou há 7 anos, a tendência do que está acontecendo é só o que está acontecendo, é aumentar, é estar preparado, por isso que a gente quer preparar educacionalmente as pessoas, porque a hora que bater alguém na sua porta, você sabe receber, você sabe explicar e você vai ensinar para mais 2 pessoas. E aí a gente vai conseguir que mais pessoas estejam conscientes e utilizando, né, essa ferramenta. Então, eu acho que morrer, eu não posso falar que é 100% impossível, mas a gente tem toda essa estrutura que foi estudada aqui no curso para sustentar isso e mais. O Bitcoin, ele é feito porque as pessoas acreditam, né? Isso é a verdade também, é porque nós acreditamos, ele existe, ele está sendo transacionado porque a gente realmente comprova, acredita e dá valor. E mais pessoas estão fazendo isso. Então, o que nós vemos é mais para a hiperbitcoinização do que a morte dele, né? E eu acho que um ponto importante que foi falado, e até fala aqui, que é isso. Qual a diferença de preço e de valor? Porque as pessoas falam, quanto que vale um Bitcoin? Tá, então a gente está falando do preço, né? Não, hoje o preço é $70 mil. Beleza. E é o primeiro gatilho que muitos de nós entramos nesse mundo porque a gente vê uma oportunidade de guardar o nosso dinheiro num lugar um pouco mais seguro ou que almeja ser algo que vai dar rentabilidade. Depois que a gente entra, a gente entende o valor que ele tem, que foi o que o Fernando falou. Transparência, a ética, a liberdade, a descentralização. Aí você entrou para o game, aí você está vestindo a camisa da sua maneira, né? Uns, como eu, Jeff, Marcelo, estamos colocando a cara no mundo porque sentimos uma atração por uma missão no nosso coração, né? Algo que a gente quer fazer de alguma forma acontecer educacionalmente, e outros vão fazendo, comprando seu Bitcoin. Você comprando, tendo seu nó, isso já é ser parte do movimento, né? Então, eu acho que é importante a gente ter, inclusive esses últimos slides aqui, ele tem muito a falar isso. O que é mais importante? Usar suas ideias e ações para construir uma sociedade mais generosa, próspera e em constante evolução. Sentir gratidão por fazer parte de uma mudança sistêmica e ajudar outras pessoas a também evoluírem. Ou o risco de ter uma vida centrada apenas no acúmulo, no material e desejos egoístas, né? Ignorando o valor da coletividade. Né? Então, a gente entende que o Bitcoin ele vem trazendo meu sentimento assim, o que nós desejamos entregar nesse percurso, e eu quero parabenizar muito Marcelo e principalmente o Jeff pela dedicação de reconstruir os slides, né, os encontros que a gente teve. Isso aqui foi uma remodelação do curso anterior, que era para jovens, só que agora com um upgrade mais técnico, com mais profissionalismo, que é o que o Jeff traz. Agradecer o Dione, também não está aqui presencialmente, mas também é parte essencial do trabalho. E o que eu posso dizer para vocês é que foi com bastante dedicação para que algo possa chacoalhar, mudar a direção de um pensamento mais construtivo, mais descentralizado. Não é o Pedro, não é o Jeff, não é o Marcelo, é o Bitcoin, é a blockchain no caso, né? Somos somente um bloco. Então, quero passar a palavra para todo mundo que quiser fazer uma palavra final, e vou começar com o Jeff ali, para a gente também já não passar das 9 horas, senão minha mulher vai ficar doida. Eu quero trazer 2 pontos aqui, vou ser super rápido em relação ao que foi fechado, Miguel, e eu quero que se estenda a todos os demais. Então, Miguel, lembrando que só monetariamente existe um percurso, né? Todo bem monetário. Lembra que a gente falou desde o começo sobre, né, a escolha da humanidade, né, a escolha do indivíduo, do homem em relação ao dinheiro, né? Então, ele passa por alguns estágios,
que é o primeiro de reserva de valor, que é o que é onde nós estamos começando a tatear no Bitcoin hoje, reter para que ele preserve valor, mas não é excludente o uso dele. Depois disso, ele se torna um meio de troca. E lá no fim desse processo, uma unidade de conta. Isso é um processo natural. Então, a gente tem que entender que esse processo vai acontecer. O outro lado que eu fazia, inclusive, está no livro, que é o seguinte, a gente falando sobre a circularidade do Bitcoin. Nós podemos usar o Bitcoin de livre, espontânea vontade e pelo prazer de fazer trocas espontâneas. Porém, o Bitcoin ele ganha circularidade instantânea em colapsos sociais. Mas eu não quero passar por isso. Eu não quero estar como agora a sociedade iraniana, na qual teve uma corrida bancária, as pessoas tiveram o seu dinheiro, o seu patrimônio bloqueado, e aí uma corrida desesperada por algo que não possa ser parado. E hoje se circula Bitcoin no Irã. Foi assim na Turquia, foi assim na Nigéria, foi assim no Chipre, que foi o primeiro caso de uso de Bitcoin mediante a colapso bancário, e foi assim no Canadá, e tem sido assim ao longo da história. Então, toda vez que uma sociedade passar por um colapso econômico, de bloqueio de bens, de bloqueio de circularidade de dinheiro, o Bitcoin ele desponta como uma ferramenta imune a isso. Então, ele vai circular, ou por amor, ou pela dor. Muito bom, muito bom. Alguém quer falar algumas últimas palavras aí? O que achou do curso? Depois a gente vai mandar uma avaliação para vocês ajudarem a gente a melhorar, né, Isso é o que a gente está importante. fazendo. Fala aí, Marcelão. E, Marcelo, deixa eu só agradecer o pessoal. Gente, foi um baita prazer estar com vocês. Eu aprendi muito, eu desenvolvi muito estar aqui com vocês. A gente tem muito para melhorar. Eu vou estar sempre disponível para vocês, é muito fácil me achar. Estou lá no grupo. Então, assim, estou aí para a gente construir isso. Agradecer aqui ao Pedro pelo convite de hoje. Eu tenho orgulho de dizer que sou um colaborador do Instituto Amantiqui, o Marcelo, tive o prazer de conhecer, e o Johnny. E a todos vocês que estão enriquecendo essa jornada. Obrigado, gente. Eu quero agradecer, porque não é fácil fazer tudo isso que vocês estão fazendo. O pouquinho que eu aprendi e fiz, eu vi o tanto que é desgastante, mas é prazeroso. Eu estou passando por isso, estou sentindo. E parabéns, Jeff, Pedro, Marcelão. Cara, top, adorei todo esse contexto, esse estudo, foi maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Onde vocês forem, eu estou sempre aí tentando participar cada dia mais. Maravilha. A galera aí que participou também, top. Foi um prazer a todos aí. Muito obrigado, hein? Agradeço mesmo. Parabéns. Fernando levantou a mão também. Oi, desculpa. Estou te ouvindo, em alto bom som. Fazer mais alguns grupos, colocar alguns temas, criar uma rede P2P e botar para funcionar, né, gente? Que tá bom, o negócio vai andando cada vez mais rápido. É isso. Qualquer dúvida a gente pode tentar sanar ou procurar. Vamos criar uma rede mesmo bacana de comunicação, dúvidas a serem sanadas e vamos estudar o negócio. Bola para frente, para quem gosta de futebol. Abraço a todos. Mundo Beat levantou a mão. Pode falar. Boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, alto bom som. Então, eu sou o Mundo Beat. Então, gente, eu sou uma das pessoas que conheceu o Bitcoin em 2010, só que eu não sabia o que era. Então, assim, foi um privilégio ter uma aula, assim, que é pouco tempo, mas faz a gente pensar um pouquinho mais. Hoje foi mais ainda, só que assim, como eu estava no serviço, eu não fico muito falando aqui para não sair o som e não atrapalhar a aula, mas eu fico sempre de fone de ouvido para ficar lá escutando. E hoje abriu um pouco mais a minha mente. Não sei se para os demais também abriu, porque eu tenho interesse de trabalhar com isso, tenho interesse de evoluir, e hoje
eu acho que evolui um pouquinho mais minha mente, porque a gente pensa o seguinte, é só veio o vosso reino e o resto fica por isso. Mas quando a gente não tem conhecimento, não tem noção de valores, eu percebo que a história em si, quando você começou a dar a primeira aula, a história, tem a ver com a parte do Bitcoin. Porque quando pedra era pedra, a gente não tinha os valores. Quando a gente sabe que o Bitcoin tem valor, a gente acha que juntar mais para aquele momento evoluir e ficar por isso. E a gente não sabe lidar com, tipo, como que eu vou usar para isso? Se eu vou comprar o pão, se eu não vou comprar. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter essa dificuldade, porque só vai pensar no objetivo final, não no propósito da movimentação circular da conta ou da forma. Então, assim, eu sou uma das pessoas que tem a carteira só para receber. Lógico que eu tinha que ter um conhecimento a mais, eu sou muito boa nisso. Então, para mim, isso está sendo muito valorizado, porque eu quero aprender mais como mexer e negociar. Que eu provavelmente vou querer a próxima aula. Não sei se todos vão querer, mas eu vou querer. Você é uma das primeiras. Maravilha, muito grato pelas suas palavras e por participar da maneira como você pôde. E isso que é importante, né? Perceber que o conhecimento te auxiliou de alguma forma. Graças aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? É só isso. Então, eu só agradecer mesmo. Foi pouco, mas foi bom. Maravilha. Eu tô devendo um dinheiro pro Pedro, eu só vou pagar se tiver outra aula. Pronto. Não pagou ainda, velho? Tá hoje. Que isso, cara? Tô esperando meu dinheiro até hoje. Alguém tá forte. Só se tiver outra aula. Muito bom, pessoal, acho que é isso aí, então. Gratidão a todos, de verdade, assim, por ficarem até o final. Inclusive, a aula passada eu tive que sair, que eu já estava realmente no meu limite, mas vocês seguiram mais uma hora lá com o Jeff. A hora que eu abri o celular, vi o povo no WhatsApp, falei, ei, o Jeff é bravo, hoje ele está animado. Mas gratidão, gratidão a todos. Vamos tirar uma fotinho aí, gente, só para... Vamos, bora tirar foto aí, Marcelo, você lembrou. Quem que puder aparecer aí para último registro. E a gente tem mais ou menos o controle de quem veio nas aulas, mas depois nós vamos confirmar isso aí para poder pedir para o Dione, ele que faz o certificado, tá, da conclusão do curso, para a gente mandar por e-mail. Aí, Mônica. Tranquilo, Lucas. Parabenizar, né, todos vocês, né, que despenderam energia, né, para o Fafwork, para estar aqui buscando aprender mais. Cara, isso é uma baita honra, assim. Parabéns a todos aí. Foi, Marcelão? Parabéns. Não, a Mônica estava precisando de um certificado para a faculdade. Aí, ó. Você vai contar com horas lá. Legal, muito obrigada, viu? Tirou a foto, Marcelo, Mônica? Gente, boa noite, muito obrigado e todos estão de parabéns, viu? Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Jeff. Fala comigo. Quando eu fui comprar o livro, eu ia fazer o pagamento em Bitcoin, mas eu não sei o que aconteceu. Não chegou nenhum QR Code, nada para eu poder escanear e